amém? Que se encontra ali. Nós vamos começar a mensagem no livro de Ezequiel, amém? Ezequiel, onde é que está Ezequiel? Opa. Ezequiel 34, está aí no visor dos irmãos. Ezequiel 34, verso 17, que diz assim: E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Amém? E ali ele vai falar, meus irmãos, o Eterno vai falar desse julgamento entre ovelhas e bodes. Amém? E assim, meus irmãos, nós vamos ver aqui que Yeshua vai fazer um drache, amém? Em cima dessa passagem de Ezequiel 34, Yeshua vai fazer Mateus 25. Mateus 25, verso 31, se referindo ao julgamento que ocorrerá no futuro. E ele diz assim sobre a vida de cada um de nós. E ele diz assim, Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, às ovelhas: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à esquerda, que são os bodes: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão, não te servimos. Então lhe responderá: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então, irmãos, aqui é um critério bem claro do julgamento, cada um de nós, estará sobre cada um de nós também esse julgamento, de nós servirmos o próximo, de nós termos amor ao próximo, de nós não nos servirmos do próximo, mas servirmos o próximo. Para isso, cada um de nós tem uma missão aqui na terra, para que naquele dia o Eterno venha dizer que tive fome e desse-me de comer, tive sede e desse-me de beber, porque cada um de nós tem uma missão aqui na terra de angariar recursos e ajudar aqueles que precisam, para que possamos naquele dia responder essa pergunta. E aqui, meus irmãos, Yeshua fala no início, referindo-se ao Drash, amém? Que ele diz que nesse julgamento ele chama o condenado de bode e os salvos de ovelhas, amém? E por que que ele faz isso, meus irmãos? Nós vamos ver, meus irmãos,
que existe uma diferença entre ovelhas e bodes, uma diferença natural. Lá no livro também, no livro de Ezequiel, fala de ovelhas e bodes. E aqui Yeshua fala de ovelhas e bodes. Qual é a diferença, meus irmãos? Uma primeira diferença é que a ovelha, ela não enxerga muito bem. E o bode enxerga muito bem. Então, a ovelha, meus irmãos, ela, por não enxergar bem, ela costuma seguir o grupo no qual ela está, as outras ovelhas também. E o bode, ele é muito independente, ele não anda em grupo. Dificilmente ele anda em grupo. Ele é muito independente. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que as ovelhas, elas podem não ter uma visão muito boa, mas elas têm algo que o bode não tem, que é uma audição muito boa. E aqui nós vamos ver, irmãos, que Yeshua HaMashiach, ele fala em João capítulo 10, verso 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Porque, irmão, a ovelha ouve muito bem, e ela ouve a voz do seu pastor. E o nosso pastor é Yeshua HaMashiach. É ele quem prega os mãos, porque aqui a gente só fala aquilo que está na palavra dele. A gente não inventa nada. Então ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você, meu irmão, minha irmã, se você é ovelha, você ouve a voz de, você ouve a Torá, porque você é uma ovelha. Mas se você não é uma ovelha, você não ouve. Você é independente, que nem um bode. E aqui, meus irmãos, você vai ver também que a ovelha, ela ouve a voz, e ela tem algo também. Por que ela ouve a voz do pastor? Para ela discernir o que é certo e o que é errado. Você veja bem, meus irmãos, que aqui o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ele faz uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, porque ele está acostumado com a natureza, com os outros homens naturais, com as pessoas do dia a dia. Então não compreende as coisas do Espírito de Deus e parece ser loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que Deus está falando conosco, irmão? A ovelha que ouve é aquela que tem discernimento espiritual. Agora Paulo fala, mas o que é espiritual? O homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muito interessante isso que o apóstolo Paulo fala aqui, irmão. Se você é espiritual, você discerne todas as coisas, mas você também não é discernido por ninguém, porque você também não fala da sua vida para ninguém. Porque você tem que vigiar na tua privacidade. Amém? Ele de ninguém é discernido. Por quê? Não fala da sua vida particular. Amém? Não se expõe. Por isso que é importante ter vigilância. O homem e a mulher espiritual discerne, mas não é discernido. E aqui no 16, o apóstolo Paulo conclui: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Quem conheceu a mente do Senhor? O Senhor falou da mente dele para todo mundo? Não, meus irmãos. É quem tem a mente de Cristo, discerne as coisas do Espírito. Louvado seja Deus. E aqui você vai ver também, meus irmãos, por que a ovelha ouve. Porque lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Paulo fala, por quê, irmãos? Você tem que ouvir a palavra de Deus. O bode não gosta de ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. O bode, ele quando vai ouvir a palavra de Deus, ele está vendo, e é Deus que está falando, deixa eu ir embora. Porque o bode tem, o que que o bode tem em relação à ovelha? O bode é independente. O bode tem sua opinião particular, que é diferente da opinião de Deus. Então o bode, ele quer seguir a vida dele sem depender de Deus. Esse é o bode, meus irmãos, que vai para o fogo eterno. Mas a ovelha não. A ovelha obtém a fé pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E aqui, meus irmãos, você vai ver também que a visão é onde tem que ter muito cuidado, que a ovelha não enxerga bem. E muitas das quedas vai pelo que os olhos entregam. Veja bem o que Gênesis capítulo 3, verso 6, que a queda de Adão foi por causa dos olhos, meus irmãos. Veja bem, Gênesis 3, 6. Vê aqui que Adão foi derrotado por causa dos seus olhos. Ele e a esposa dele. E viu a mulher, viu que aquela árvore era boa para se comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Eterno falou que não podia comer. E agradável aos olhos. Aqui, ó. E agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui, meus irmãos, a queda vem pelos olhos. Por isso que Yeshua diz, em Mateus capítulo 5, meus irmãos, Yeshua diz, se teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrares no reino com um só olho do que tendo os dois serem lançados no inferno. Aqui está, meus irmãos, Mateus, capítulo 5, meus irmãos, verso 27, 28. Aqui para os irmãos poderem ver. 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, diz Yeshua, arranca e atira para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O olho leva muita gente para o inferno, meus irmãos. Amém? Porque nós temos que nos guiar pelo que nós ouvimos e ouvimos da palavra de Deus. Você vê, meus irmãos, aleluia, que uma das principais orações que tem na Bíblia Sagrada, que nós oramos 2 vezes ao dia, fala de ouvir, é o Shema. Olha aqui, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus e o Senhor é um. Shema Israel, ouve Israel. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? E aqui Yeshua fala, meus irmãos, que a ovelha ela tem que ter muito cuidado, porque ela vai... Esse aí é o outro perigo, meus irmãos, que às vezes aquela ovelha caiu num arraial de um falso profeta. E aí Yeshua fala, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Amém? Querem tirar a lã do povo, querem tirar tudo do povo, inventando história para tirar do povo. E Yeshua chama eles, todos eles, irmão, falsos profetas, que vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Amém? Cuidado, porque a ovelha pode estar dando ouvido a falsos profetas. Às vezes, meu irmão, vem um vídeo, vem um áudio de um falso profeta. Você vai ouvir aquilo, você sai dali contaminado espiritualmente, sai dali derrotado, tua alma sai derrotada, e naquele dia você será rejeitado por Yeshua, meus irmãos. Por isso você tem que olhar o quê? Você tem que ouvir e a pregação que vem do alto. Aleluia. Aqui também, meus irmãos, Yeshua Hamashia, ele vai... Mas Yeshua diz aqui, irmãos, olha a diferença do bode para a ovelha. O bode é independente. A ovelha não, segue o grupo.
Disse Yeshua a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, não seja bode. Porque o bode ele é independente, ele não quer ser dependente de Deus. O bode não quer ser dependente de Deus, ele quer ser dependente de si. O bode não quer servir o próximo. O bode quer cuidar de si próprio. Quer que todos cuidem O bode quer ser cuidado, não quer cuidar. Então, Yeshua diz aqui, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E Yeshua está dizendo, renunciar a si mesmo, meu irmão. É você, meu irmão, minha irmã, ficar na dependência do Eterno e fazer a sua vontade. Não fazer a vontade e fazer a vontade que fala é do Eterno. Não fazer a sua própria vontade, fazer a vontade do Eterno. Amém? E isso é ser ovelha, não é ser bode. Você vê que o bode, ele fica lá no penhasco isolado. Amém? O bode tem 2 chifres. Ele quer agredir. A ovelha não, meus irmãos. A ovelha é diferente. A ovelha quer estar no arraial do Cordeiro. Por isso que Yeshua é chamado Cordeiro de Deus. Porque o arraial dele só tem ovelha. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, é outra diferença do bode e da ovelha. Mateus 23, 12, Yeshua diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você veja bem, irmão, a ovelha para comer, ela abaixa a cabecinha dela porque ela tem um pescoço curto. A ovelha é diferente do bode, o bode tem um pescoço grande, lá, mais comprido, e a ovelha tem um pescoço curto. A ovelha, ela para comer, ela tem que abaixar e vai comer a graminha dela. O bode, para comer, ele estica o pescoço para comer aqueles galhos, aquelas folhas dos galhos que estão mais elevados do que ele nas montanhas. Amém? Então você veja bem, o bode tem um olhar altivo, enquanto a ovelha se humilha. Louvado seja Deus. Então aqui você veja bem, Yeshua dizendo: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e ao que o si mesmo se humilhar será exaltado. E nós vemos aqui também no livro de Provérbios, meus irmãos, me ocorre agora, muito importante sobre essa altivez, que é do bode. Provérbios capítulo 6, lá no verso 19, meus irmãos, verso 17, 16 a 19, diz assim: essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª só uma abomina. Qual é a primeira coisa que o Eterno odeia? Olhos altivos. É o olho do bode. O olho do bode se acha, não, eu sou independente. Eu sou autossuficiente. Eu não estou para servir, eu estou para ser servido. Olhos altivos. Enquanto é a primeira coisa que o Eterno odeia. Isso está em Provérbios 6, capítulo 16 e 17, meus irmãos. Amém? Aqui você vai ver, então, meus irmãos, louvado seja Deus, um exemplo de homem que era manso, apesar de ser líder. Ele era uma ovelha, era Moisés. No livro de Números, capítulo 12, verso 3, diz aqui, irmão, e era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Você veja bem, meus irmãos, que Moisés era um homem manso. Isso daí, Moisés era uma ovelha, meus irmãos. Amém? Como Yeshua diz, bem-aventurados os mansos. Você veja bem, irmão, aqui no sermão da bem-aventurança, em Mateus, capítulo 5, meus irmãos. E Yeshua diz assim: bem-aventurados os mansos, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem vai herdar a terra, meu amado, é aquele que é manso, é aquele que não fica bravo, é aquele que fica na mansidão. Aleluia! A ovelha pode levar uma cajada mansa, porque muitas vezes o pastor chega lá, pega ela no cajado. O cajado do pastor vem, disciplina a ovelhinha, mas a ovelhinha continua mansa como sempre. Louvado seja Deus! Quando vê uma disciplina, às vezes, sobre o
o bode já quer chifrar, e muitas vezes, irmão, o bode chifra o próprio pastor dele. O próprio dono da fazenda, o bode vai e chifra, porque o bode é rebelde, mas o ovelha é mansa, que nem Moisés. Aleluia! Que nós temos que ser manso, que nem Moisés foi, meus irmãos. Porque assim, meus irmãos, nós vamos estar aqui, ó, entre aqueles, aleluia, que vão ser reunidos à direita de Yeshua. Amém? Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém? Você observa que você vai ser uma ovelha. Para que você vai fazer uma ovelha? Você tem que andar como ovelha. Você não pode andar como um bode, meu irmão, minha irmã. Amém? Então, queridos, que nós possamos, essa mensagem é uma mensagem maior até, tem outras características entre os bodes e as ovelhas, mas hoje nós vamos ficar com essas aqui, que já deu para nós discernirmos muita coisa da diferença entre o bode e a ovelha, porque naquele dia, meus irmãos, se você reúne as características de uma ovelha, você vai estar entre aqueles que vão, olha, o final do versículo diz, amém? Os justos, que são as ovelhas, irão para a vida eterna, mas os bodes irão para o tormento eterno. É eterno, meus irmãos. Então você tem que ser o quê? Uma ovelha, não pode ser bode, porque a ovelha vai para a vida eterna. Amém? Quem falou isso foi Yeshua. Mas o bode, meus irmãos, aí com toda aquela brabeza vai ser lançado no tormento eterno. Amém? Porque a ovelha é mansa. Por isso que Moisés está lá no céu, meus irmãos. Amém? Porque ele é manso. Louvado seja Deus. Eu falo porque aquele que está no céu está vivo. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Então, irmãos, vamos agora orar a Deus e que o Espírito Santo fale melhor ao coração de todos os irmãos. Amém e amém.